Fala galera, dando continuidade na vídeo treinamento Transaction Notification SAP Business One, vamos colocar em prática o que aprendemos na primeira vídeo, ok? Então o cenário que nós iremos fazer será não permitir inserir ou alterar no parceiro de negócio se o campo nome não estiver preenchido, e o outro será não permitir inserir nota fiscal de entrada se o número de referência não estiver preenchido. Essa última opção aqui eu alterei, tá? Eu alterei essa última opção pelo que estava na vídeo. Por quê? Eu estava pegando pelo número da nota, aí eu descobri que... descobri não. Aí eu esqueci que eu não posso, de nenhuma maneira, o SPG me bloqueia de eu inserir um documento de nota fiscal sem o número. Então, para que seja tratado de uma maneira diferente, na mesma tela da nota, para vocês verificarem dois objetos e tudo, eu preferi manter ainda a tela da nota fiscal, ok? Mas a gente vai pegar o campo número referência do fornecedor. Então vamos lá, bora à prática. Então vamos acessar aqui o ambiente meu do SAP. Bom, como eu falei para vocês, vocês primeiro têm que ter expertise, tem que ter um pouco de conhecimento em cima de instrução SQL e outro de SAP. Por quê? Por mais que eu faça o passo a passo, pode ser que eu não aborde algum assunto ou algo mais focado, e vocês acabam não entendendo algumas coisas, ok? Mas farei bem didático para que vocês consigam seguir passo a passo aí junto com um vídeo num futuro, numa futura criação de trava, ok? Ou criar uma regra nova no banco. Vamos lá. Então, aonde fica a Transaction Notification? Como eu falei para vocês, fica dentro do SQL Server. Então você vai acessar o SQL Server, tá? Do seu computador ou do servidor onde está o SAP, ou se tiver uma máquina, a parte do banco, enfim. Acesse o SQL Server, vem em Databases ou base de dados, dependendo muito se está em português ou inglês, né? O SQL Server, tá? Só ressaltando que eu estou utilizando o SQL Server 2014. Mas para o que nós vamos fazer não tem diferença, porque não vamos utilizar o SQL Server para outras coisas, apenas para entrar na transaction e executar os comandos, ok? A base que eu irei fazer será na SBODemo, base da própria SAP, né? De demonstração da SAP. Eu vou escolher Programmable, tá? Essa opção fica tudo que é sobre programação no SQL Server. Exemplo, procedures, functions, views, fica tudo aqui, ok? Então, quando você estiver utilizando a versão em português, vai estar com programação, se eu não estou enganado. Vamos escolher Story Procedure e aqui dentro vamos localizar a Transaction Notification. Okay? A Transaction Notification encontra-se aqui. Aqui eu tenho a Post Transaction Notice, que seria a mesma coisa que a Transaction Notification, Post Transaction Notification. Eu tenho a Transaction Notification, ok? Não iremos trabalhar com a Post Transaction Notice ou Notification. Por quê? Porque é após a ação do SAP. Geralmente, quando você tá implantando SAP ou está criando alguma regra de negócio para o cliente, você não espera que o SAP seja, não espera que o SAP grave um registro sem que aquela regra seja validada. Tá? Pós-inserção, já utilizei para algumas coisas? Sim. Tá? Mas habitualmente o pessoal das consultorias acaba utilizando para atualizar um campo de usuário, de uma tabela de usuário dele mesmo. Tá? Lembrando sempre que o SAP não permite, ele não aceita nenhum tipo de inserção, alteração, exclusão pelo SQL. Tá? E se ele conseguir verificar, se der um problema na base, for mandado para a SAP rodar toda a ferramenta que eles têm de análise e verificar que foi efetuado isso, você perde a garantia da base. Só que eles colocam uma ressalva,
que em tabelas de usuário e bancos e campos de usuário, eles não ligam. Por quê? Porque eu não mexo com o core do SAP, e sim com uma tabela, um campo que eu criei. Okay? Então nós vamos utilizar bastante Transaction Notification. Vamos clicar com o botão direito, Modify, ou clicar em Modificação. Bom, com a Transaction aberta, vocês podem verificar, tá? Que a parte de cima trata do quê? Dos parâmetros que ela espera que nós façamos. E a parte de baixo, os retornos, tá? Então, como eu falei para vocês na vídeo anterior, o SAP, antes de inserir qualquer tipo de registro, ou alterar, ou qualquer ação que ele venha fazer no SAP, ele executa a transaction. E caso a transaction retorne um valor verdadeiro, ele vai lá, pega-se o código do erro, né? Pega-se a mensagem e não insere o documento. Por quê? Porque há um erro. Tá? Então, rapidinho da estrutura, use, né? SBO D1BR, isso significa que eu vou utilizar essa base. Ah, Alisson, qual que é a diferença de eu ter informado aqui ou informado aqui? Se eu tirar essa sentença aqui de cima, se eu tirar a sentença aqui de cima, vai funcionar? Vai. Por quê? Na base que eu estou logado? Vai. Porque aqui eu estou setando a base que eu estou. Quando eu utilizo o use, eu falo para ele, ó, vou querer fazer essa ação nessa base, independente do que eu esteja setando, ok? Então a diferença do use é isso. Quando nós clicamos em Modify ou modificação, ele já abriu para nós para alterar a procedure. Porque na verdade é uma alteração da procedure. Vai ter procedures que vocês podem encontrar aí com N linhas. E vocês têm que, dentro dessa procedure, encontrar um erro, encontrar um atraso, implementar mais, colocar regras adicionais, enfim. Trabalhar com ela, ok? Mas quando você não tem uma procedure, não tem nenhuma informação, ele cria com essas regras aqui, tá? Aqui são as variáveis, né, de entrada, que são os inputs que ele pede. Como eu falei na vídeo anterior, Object Type, Transaction Type, Num of Column Key, List of Key Column TableDel, List of Columns Val TableDel. Então, isso aqui são variáveis de entrada. E aqui são os retornos. Então, você vai retornar para a gente um código de erro e retornar a mensagem. E aqui é onde ele libera para nós colocarmos o nosso código, ok? Então, entre essa linha e essa linha, iremos colocar o nosso código. Quando você está trabalhando numa consultoria, geralmente a consultoria ela cria um cabeçalho onde você vai colocar qual que é o usuário que está fazendo, a data que está fazendo, o objeto que está fazendo, a tabela que está fazendo, para que serve, né, o que está fazendo. Então eles colocam um cabeçalho onde você identifica o que a sua transaction vai fazer, antes de entrar no código, né, entrar e criar a regra ali, beleza? Isso é obrigatório? Gente, não é que é obrigatório, mas fica organizado. Qualquer um que acessar sua transaction e olhar vai saber quem fez, o dia que fez, para qual empresa que fez, a tabela que ele trata e, além do mais, o que serve. Por quê? Isso é de suma importância para muitas empresas. Porque tem pessoas que vão mexer com a transaction que ela é leiga, então ela não sabe o que está acontecendo. Ela olha o objeto, ela não sabe esse objeto faz o quê. Trabalha com o quê? Eu tenho uma tabela de usuário que tem meu objeto que a gente segue uma regra de código. Então não tem essa facilidade. E aí, com essas notações que se coloca, acaba se ficando mais fácil, ok? No nosso caso, nós iremos trabalhar com dois cenários, né? Então, eu irei criar aqui as duas instruções e validar as duas. Então, a primeira instrução que nós iremos validar vai ser o quê? Não é permitido cadastrar um parceiro de negócio ou alterar se o campo nome não tiver preenchido. Primeira coisa que nós faremos, vamos colocar aqui do que se trata, tá? Então, quando a gente coloca dois traços, nós habilitamos o comentário. E vou falar para que serve, né? Então é não
Bom, com essa informação, sabemos para que serve a trava baixa, tá? Geralmente você pode vir aqui e colocar um início, né? Para o pessoal saber. Aí você pode vir aqui, colocar um fim na hora que terminar, né? Novamente. Então o pessoal sabe que aqui dentro está o seu código. Bom, voltando à estrutura, voltando à sintaxe, não sei se vocês assistiram a vídeo, né? Existe uma estrutura padrão, e a estrutura padrão eu mostrarei para vocês. Mas o bom é que vocês assistam a primeira vídeo, treinamento, para verificar como que é a sintaxe e verificar também outros pontos importantes. Então, primeira coisa, a gente faz o quê? Na transaction, trabalha sempre com if. Então, nós iremos iniciar o if, né? A verificação da condição. Então, if begin end. Essa é a estrutura inicial do if. Ok? Dentro dela, eu tenho outro if, que eu vou verificar a condição. Eu tenho begin, eu tenho end. Dentro dessa estrutura, eu tenho o set, @error, que eu vou setar qual que é o erro, vai ser o código 100, e o set, @error, error message, que eu vou colocar qual que vai ser minha mensagem, ok? Minha mensagem tá lá, já vou colocar direto, que é não, por padrão, não, vou colocar aqui depois, que eu vou precisar do objeto para mostrar para vocês. Tendo essa estrutura básica, o que nós iniciamos? Primeiro, como eu tenho que verificar um objeto e verificar a ação que está vindo, eu vou colocar, dois parênteses, eu vou colocar aqui a cláusula end. E eu vou colocar aqui a cláusula end. Com isso, eu vou verificar se essa informação é verdadeira. Então aqui eu sempre vou olhar o object type e aqui eu sempre vou olhar o trans type. Só que no meu caso, como eu tenho que verificar duas informações, não vou trabalhar com o operador lógico igual. Então eu vou trabalhar com o comando in, que significa contém, né? In, e vou passar para ele duas análises, dois tipos de transação. Eu quero sempre quando eu adicionar, eu quero sempre quando eu alterar. Agora vem a parte que o pessoal tem muita dúvida, como encontrar object type? Bom, algumas tabelas do SAP, por padrão, já grava o object type direto na tabela. Outras tabelas de usuário, ou tabelas do SAP, não grava isso, mas tem como descobrir. No caso aqui, a gente vai descobrir do parceiro de negócio. Então, nós vamos entrar na tabela de parceiro de negócio. Então, abre SAP, parceiro de negócio, cadastro parceiro de negócio. Vamos no campo visão, informação do sistema. Essa opção vai fazer o quê? Vai habilitar o modo de visualizar as informações dos campos que nós queremos. Vou parar no primeiro campo e ele vai falar para mim que a tabela é OCRD e o campo é card code, ok? Tendo informação que a tabela é OCRD, eu venho aqui no banco de dados, no SQL Server, desculpa, dou um select, asterisco, from OCRD. Vou colocar um alias aqui e vou trazer só o campo que é o t0.object type aqui. Feito isso, no F5 ele trouxe para mim que o object type é o 2. Beleza, então vou vir aqui, vou apagar e vou colocar que meu object type é igual a 2. Então ele vai fazer o quê? Vai executar a ação que eu colocar quando eu estiver na tela de parceiro de negócio e a operação ou a transação ou tipo de ação for adicionar ou atualizar. Mas qual que é a regra? Aqui eu escrevo a regra. Aonde eu quero verificar que o campo nome
não pode estar vazio. Então, card name. Eu vou vir aqui, select, asterisco, from, OCRD. Eu sempre trabalho com alias, vou colocar um alias. E aqui, eu vou colocar o t0.card name. Alisson, mas como você verifica isso? Você vai retornar o campo card name, vai verificar se ele é nulo, se ele é vazio? Eu trabalho muito com alguns recursos da própria linguagem SQL Server e também, às vezes, linguagem do SQL também. Eu trabalho muito com a instrução len. E o len nada mais é que ele conta a quantidade de caracteres que tem num determinado campo. Eu também, em todos os campos de string que gravam informação em texto, eu utilizo o comando snu. Por quê? Porque o comando snu, ou no Firebird Coalesce, ou qualquer outra linguagem, eu modifico. Se o campo for nulo, que é um valor, eu falo que esse campo vai ser igual a vazio. Por quê? Nulo é um valor. E esse valor, sempre que eu faço qualquer ação, ele anula a minha informação. Ele não retorna uma informação para mim. Ok? E quando eu pego, eu modifico que esse campo, mesmo retornando nulo, eu vou falar que ele é vazio, ele me retorna a informação do campo, mesmo vazia. E aí eu consigo tratar essa informação. Então eu vou utilizar o comando isNull, vou falar que ele vai sempre ser vazio se ele for nulo. E também eu vou querer contar a quantidade de caracteres que eu tenho no campo. Então eu vou dar um len. Vem aqui no final e fecho. E aí eu verifico, opa, aonde, qual que é a condição? Ah, mas eu não posso tratar se é zero. Porque o cara pode dar um espaço, tem um erro. Então eu teria que chegar num consenso, né, de o quê? Qual que é a quantidade mínima de caracteres que eu posso ter no banco, ter num nome? Ah, vamos colocar que seria no mínimo 3 caracteres. E eu coloco aonde esse cara é menor que 3. Então, se o retorno, se o que ele retornar aqui for menor que 3, ele vai entrar aqui e vai na mensagem de erro. A mensagem de erro que eu trabalho, geralmente eu falo qual que é o objeto, tá? O objeto, por quê? Porque às vezes o cara tá fazendo muita operação e fala para você que deu um erro, aí você tem que ir lá e saber, descobrir, abre o log de erro, vê e acaba não sabendo qual que foi a tabela que deu essa mensagem, né? Então eu trabalho sempre colocando qual que é o objeto. Então, objeto é 2, ok? E eu falo o quê? Campo nome não pode ser vazio. Feito isso, eu dou um F5, ele vai lá e alterou minha procedure. Mas, Alisson, lá na videoaula do primeiro treinamento que você deu, da parte 1, você falou do bônus. Eu quero aplicar o bônus aqui. Como aplicar o bônus GoTo? É muito simples. Aqui no final, eu chamo o GoTo. Eu passo o nome que eu quero trabalhar com ele, então pode ser qualquer nome. A label é você que fala. Eu vou colocar fim do bloco. Ou, como eu coloquei lá no treinamento, end of block, beleza? E aqui antes dele executar o SQL, né, o select de error, eu vou colocar o quê? End of block. Então, eu já coloquei o meu GoTo. Na hora que a instrução retornar verdadeiro, ele vai pegar o GoTo e vai apontar para mim no final. Então, se eu tivesse aqui, fosse o primeiro registro, tivesse 100, 200, 500 linhas, ele ia verificar todo mundo até fazer um select, tá? E isso, querendo ou não, aumenta muito, muito o consumo do banco de dados, ok? Ainda mais quando trata-se de travas que tenha travas no meio, muito complexas, que às vezes utilizam cursor e acaba deixando muito lento aí o SAP. Então, feito isso, vamos dar o F5, certinho, compilou. O que nós vamos fazer agora? Acessamos o SAP, vamos incluir um novo parceiro, vou deixar o nome vazio, vou colocar aqui teste,
e vou dar um adicionar. Opa! Ele deu um erro na SQL, por quê? Falando que a minha informação retorna mais de um valor. E por que isso, gente? É uma coisa que acontece constante mesmo. Nós não utilizamos a cláusula where. Então, quando eu dei o select, ele pegou todo mundo e trouxe num pacote. Então, não tem com o que comparar. E ele está falando que não pode utilizar esse gênero de consulta. Ou eu consulto, ou utilizo nosso query, ou eu vou lá e coloco uma cláusula where. O que eu faço? Volto e vamos utilizar a cláusula where aqui. Comparando com o quê? Where. Qual que é a minha tabela? Qual que é o meu campo de chave primária dessa tabela? É o card code. T0.cardcode é igual. Qual que é a variável? A variável que está vindo para mim, que é list of column val tab del. Essa é a minha variável, ok? Feito isso, o que eu faço? F5 novamente. Um ponto só importante, para você saber qual que é a tabela, o campo de chave primária, geralmente o primeiro campo que você faz o select na tabela é o campo chave primária, tá bom? Venho no SAP e tento adicionar novamente. Deu erro. Código do erro que eu falei para vocês, 100. Meu objeto é o 2 e o campo nome não pode ser nulo. Vou vir aqui, vou colocar uma letra e vou dar um Enter. Novamente, outra letra, dá Enter, outra letra, dá Enter. Criou. Se eu vier aqui no SAP pesquisar, tá aqui meu usuário criado. Então, na inserção, ele validou. Então, ele não permitiu aonde o nome tivesse menos que 3 dígitos. Tá? Não permitiu. Vou alterar. Vou tirar aqui, não, errei, vou colocar esse cara aqui e eu não aceito. E vou dar um atualizar. Bloqueou também. E vou colocar aqui. Vou dar um atualizar. Permitiu. Então, essa trava está validada. Se você tivesse isso no cliente, ele já poderia estar usando e não teria problema nenhum com ela, ok? Espero que nessa trava vocês conseguiram obter um pouco mais de conhecimento. Agora nós vamos para a segunda trava, onde eu não permito ser inserido uma nota fiscal de entrada. Módulo compras. Cadê? Compras, nota fiscal de entrada, onde eu não permito ser inserido uma nota fiscal de entrada se o número de referência do fornecedor não tiver preenchido nada. Por via de regra, é quase igual ao que nós fizemos. O que acontece é que muda-se o campo, muda-se a tabela, a operação vai ser só A, tá? Não vai ser a operação de U, eu não vou dar um update nele, só vou trabalhar com a operação de A. E temos que descobrir agora. Então, como vamos descobrir qual é a tabela primeiro e o campo que nós queremos? Então, novamente, se não tiver ativado, vem visão e informação do sistema. Campo num at card da OPCH. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o quê? Descobrir qual é o objeto. Antes disso, vou copiar essa instrução. Vou colar aqui embaixo. Modificar aqui. Não permite ser inserido uma nota fiscal de entrada, seu campo de referência. Bom, gente, eu tenho que primeiro saber qual que é a minha tabela. Novamente, select asterisco from OPCH. Feito isso, venho no campo Object Type, é o 18. Venho aqui, coloco 18. Venho na transação, ela é só A. Mas, Alisson, eu posso permitir, posso deixar o in? Pode, não tem problema nenhum. É você que fala. Não tem problema em performance, nada disso, ok? Ele só vai verificar se contém dentro dessa lista o tipo de operação que está vindo. O SQL aqui muda. Por que muda? Porque eu estou olhando um outro campo e eu quero verificar se ele está vazio. Primeiro, o que muda? Muda-se a tabela.
muda-se o campo. Então, o que eu faço? Essa variável não muda nada, eu vou pegar esse cara aqui dentro, vou apagar tudo, tá? Vamos fazer de novo. Então, select asterisco from PCH T0. Aqui eu vou pegar, abrir e fechar parênteses, T0 ponto num card. Aí aqui eu vou dar um is-null, ok? Porque ele é um campo texto, então para isso aqui, para não ter problema. E também vou dar um len. Só que o len desse aqui, eu quero verificar se ele só não está preenchido. Pelo menos tem que ser maior que 1. Então, desse cara aqui, menor que 1. Ok? Mudo. Qual que é? Minha tabela é o 18. E venho campo de ok? Coloco aqui que esse código vai ser o meu 101. Dou um F5. Compilou, beleza? Vou vir aqui. Vou tentar inserir uma nota fiscal. Preencher todo mundo, ao imposto. Tentar inserir. O campo está vazio. Deu novamente erro. Por que deu erro, gente? Esses erros são proposital. É para vocês verificarem, para vocês verem que se não colocar uma instrução SQL, se não colocar um where, ele vai dar um erro. Ou esse erro não é só porque não colocou um where. Esse erro é porque a sua instrução SQL, no seu select de comparação, está retornando mais de uma informação. E isso é um problema. Então, você coloca o where para limitar apenas uma informação. E se der qualquer mensagem desse sentido, você tem que olhar e verificar seu SQL, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui o where, né? Where, qual que é o campo? Como eu falei para vocês que geralmente é o primeiro campo, select asterisco from opch. Qual que é o primeiro campo para nós aqui? Doc entry. Eu vou pegar aonde o doc entry. É igual a mesma variável. List. Tá. Deixa certinho aqui. F5. Vamos adicionar. 101. Campo, número, referência, fornecedor não pode ser nulo. Vamos colocar aqui uma informação. Tentar adicionar. Adicionar uma nota com sucesso. Aí, de repente, a empresa falar para você assim, nossa, mas esse campo aqui, na alteração também tem que ter a trava. Por quê? Porque pode ser que a pessoa que está fazendo, o usuário que está mexendo, vai lá e apaga essa referência. E tem que estar essa referência, ok? O que você faz na sua trava? Volta. Como nós não colocamos igual nela, né? Vemos aqui, colocamos o F5. Se o cara tentar aqui alterar, a trava vai funcionar também. Se eu coloco um aqui, ele permite. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo, tá? Esse vídeo de treinamento. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco mais de conhecimento. Obviamente que isso aqui é um vídeo de treinamento extremamente básico. Existem diversos gêneros de trava, tá? Que você pode aí pegar pela frente.
dicas. Estudem bem SQL. Por quê? Porque SQL é uma linguagem, não é uma linguagem de programação, mas é a linguagem universal do banco de dados, ainda mais quando ele está na versão 99, ok? Então, é uma linguagem padrão. Cada banco de dados implementa a sua programação, que seria como criar procedures, views, triggers, functions e outros recursos que tem, ok? Então, essa vídeo foi para isso. Foi para introduzir vocês no mundo da Transaction Notification e como criar e até como localizar e conseguir fazer aí qualquer tipo de operação, tá? Espero que vocês gostem. Se gostou, dê um like no vídeo e até a próxima vídeo.